Surge para quê? Surge para que o interior também tenha voz e vez. Aqueles que moram na capital também já moraram no interior. E aqueles que moram no interior também vêm para a capital. E aqui, como já foi dito desde o início, é um somatório de ideias, de divergências, de homens e de mulheres. Eu já tive o privilégio de participar de assembleias como essa, fora do Estado. E vi muita união, como eu estou vendo muita união aqui. E eu tenho a certeza que o que nós deliberarmos aqui será o anseio, não de toda a categoria, porque nem toda a categoria estará aqui. E quero, para concluir minha fala, fazer uma referência às redes sociais. Muita gente postou muita coisa, com muita vontade, com muita consciência, com muita bravura, com muita raiva também. Só quero deixar bem claro que nós que negociamos com o governo não somos mais inteligentes que ninguém, nem mais experientes do que ninguém. Nós apenas somos escolhidos porque estamos, nesse momento, frente às nossas entidades. Mas em momento algum, nós deliberamos nada com o governo, nós acertamos nada com o governo. E foi falado por uma autoridade, Rio Grande afora, de que hoje essa Assembleia seria apenas para que nós convencêssemos os senhores da proposta. Isso não é verdade. Nós ouvimos no governo, saímos só nós, pedimos um espaço, só as entidades, conversamos entre nós, voltamos para a sala com o governo, não avançou muito na proposta e nós ouvimos. E qual era o nosso compromisso? Dentro do que tinha solicitado o governo, de fazer essa assembleia, como foi dito aqui pelo Lucas, se não me engano, de que nós queríamos para daqui mais uns dias. Mas o governo solicitou que fosse para até quinta. Então nós fizemos até quinta. Então, em momento algum, quero deixar bem claro, nós tivemos esse interesse ou negociamos as escusas. Muito pelo contrário. Tudo aquilo que foi ventilado para os senhores, que nós escrevemos ou que nós assinamos, é verdade. O que nós não escrevemos e o que nós não assinamos, não é verdade. Não é verdade. E em nome da federação eu posso dizer, eu desafio, se foi do comando ou se foi do governo, a dizer que nós falamos ou que nós fizemos. Isso não é verdade. E quem falou tem que ser homem suficiente para se voltar para a tropa agora e dizer que não foi verdade, que não foram as entidades que fizeram, porque nós não somos desse naipe, desse nível que eles são. Tá bem? Muito obrigado. Tá, pessoal, agora a gente tentou fazer assim, mas deixar bem claro mais uma vez aqui, frisando para vocês, né? Eu às vezes me torno deselegante, vou aproveitar mais uma vez para dizer essa colocação, né? Eu tenho um pensamento bem fixo nisso, né? Que a brigada é de soldado coronel, do coronel soldado. E às vezes os oficiais não gostam, não são o dono da brigada. Às vezes o oficial superior pensa que é o dono da brigada. E eu fico indignado quando senta na mesa e tem essa posição, e não gosta. Assim como os paisanos também, que ascendem ao governo, são secretários, são chefes, não sei o quê, fica com uma rompância toda, e dali a 4 anos não vai virando ninguém. Passa na rua, ninguém sabe. Agora nós podemos bater no peito, nós vamos ser brigadeiros sempre, eu sou há 40 anos. E às vezes você matou a mulher, então nós temos que fazer valer que nós somos servidor de carreira e merecemos respeito. Mas esse respeito passa pela responsabilidade, passa para nós, independente do partido que está sentado ali. Então eu estou falando coisa que eu estou vendo com veteranos aqui mais antigos que eu. Então desde o dia que eu entrei na brigada, nós temos que dizer que vai melhorar. Nós não vamos ganhar tudo numa hora só. Não vai existir esse partido, não vai existir esse político que vai dar tudo para nós numa vez só. Por isso nós temos que ter senso de responsabilidade, de ver o que é bom para nós, sem olhar no umbigo, como alguém disse aqui. Vamos ver no contexto geral, porque o soldado de hoje, o que ele é? O sargento de amanhã, o sargento de hoje é o tenente, e assim sucessivamente. Então, vamos nos voltar para a nossa proposta, as entidades aqui que criaram e foi feito, e aí vamos acabar, parar com essa balela de conversa fiada para lá e para cá, que é posição do fulano, posição do Beltrano. Quer dizer, é que nem o Domingos se referiu. O cara quer dizer alguma coisa, tem posições definidas, vem aqui, pega o microfone e fala. Quantas ligações eu recebi hoje? Eu não vou poder ir, Santelano, mas a minha ideia é essa, não passei. Vem para cá, né? Então não pode, gente. É muito fácil tu te sentar a bunda numa cadeira, desculpa a palavra, as senhoras aqui, e ficar teclando e não vir aqui botar cara. É muito fácil fazer isso. Hoje é muito fácil. Agora eu quero ver vir frente a frente. Eu quero ir encaminhado aqui até o palácio. E aqui deve ter sargento, deve ter coisa parecida. Eu estou dizendo para vocês isso, que às vezes eu não aceito. Eu posso engolir algumas coisas. Claro que eu convivo com a crítica, com aquela situação, eu não sou o dono da verdade. Agora já caminhei sem condições, daqui até a frente do palácio,
9 horas da noite, cheguei lá 1 hora da madrugada. Deve ter algum que está sentado aqui, que é primeiro sargento hoje ou até tenente, e sabe disso. E outras coisas que fiz por aí. Então não é por aí, vários de nós aqui fizemos isso, na busca de interesse. Por isso que o trabalho aqui é em glória, e nós temos que assimilar e aprender a conviver com os diferentes. Por isso vamos respeitar aqui, pessoal. Eu estou falando isso porque eu sei que pode surgir alguma manifestação aqui, e não vamos personalizar. É crítica para o Santelano? Fala para o Santelano. É para o Caelo, para o fulano? Vamos falar, mas com respeito dentro de um contexto que nós vamos abrir esse microfone. Então nós vamos trabalhar em cima dessa proposta. Lá uma outra oportunidade, quem sabe, é outra deliberação, aí vamos trazer isso para cá. Então eu pediria para o pessoal que não vão aqui se referir crítica política, a A ou B, o deputado, até porque nós não vamos, como eu vou voltar a frisar, isso aqui é só brigadiano que vai agarrar esse microfone. Paisano e político não, é brigadiano, tá? Então a conversa aqui, a nossa deliberação, a nossa discussão é sobre o que nós apresentamos e o que o pessoal vai falar aqui agora, rapidamente, vai tentar ser objetivo, não convencer vocês, olhe bem claro, convencer é uma coisa e explicar é outra. Nós vamos explicar porque é responsabilidade nossa. E aí, quem não entendeu, faça a pergunta depois ou faça a colocação. Então, por enquanto é isso. Vou passar para o Caelo aqui, até porque não tem procuração para defender o tenente Caelo, que é da ativa. O Caelo tem, às vezes, sendo criticado, e eu não falei para isso, mas vou falar aqui. Ele tem posição definida. Ele age pelo contexto da associação. Entendeu? E aí, volto mais a frisar que qualquer questionamento, façam aqui. E também fica definido aqui, o pessoal da mesa, nós acordamos antes, esse documento do governo, que saiu ontem de noite, que nunca esteve na mesa durante todo o ano, não será votado aqui. Tá? Ou é tudo ou é nada. Obrigado, Caio, por falar. Bom, boa tarde a todos os companheiros. E antes de passar a esclarecer... Atenção, pessoal, vamos tentar... Antes de eu passar a esclarecer, eu só quero abrir um parênteses para mim mesmo, que eu me permiti, porque eu estou vendo a faixa lá escrito convocação imediata dos aprovados no CTSP. E o coronel Fábio, né, que já foi dito aqui, o mesmo que foi para a mesa para tirar a promoção na reserva, e que nós brigamos, que fomos à rádio e dissemos isso, né, dissemos que para quem em 2 anos, 3 anos sai de major a coronel, e daqui a um dia pode virar juiz militar, aí tirar a promoção na reserva dos veteranos é fácil, né? É o mesmo... É o mesmo que disse na segunda-feira para nós, com todas as letras, que não vai chamar os aprovados do CTSP. Falou com todas as letras. É o mesmo que na segunda-feira disse para nós que ele quer botar o maior intertício possível o segundo sargento, porque ele não quer que os veteranos vão com o primeiro tenente para a reserva, que vai estourar a previdência e depois não vai ter dinheiro para pagar o salário dele. Foi o mesmo cara que falou. Então, essas questões aí nos revoltam, porque ontem, quando a gente recebe o e-mail, diz eu quero bem para todo mundo. Só que na segunda-feira lá na sala parece que é o mal, principalmente dos veteranos da brigada. Então isso tem que ser dito, tem que ser esclarecido. Bom, fechei parênteses aqui, vamos para o esclarecimento da proposta. O que nós viemos buscar dentro dessa caminhada que começou em 5 de dezembro do ano passado, e quando começou em 5 de dezembro do ano passado, era o anseio simplesmente da ascensão do tenente a capitão, se vocês se recordam, por isso na primeira audiência na Assembleia, e a partir dali se construiu toda uma unidade, né, onde se fortaleceu com todas as entidades, e aí começou aquela proposta da questão da nossa carreira única, da ingresso no nível superior, que no dia 5 de julho teve essa última grande caminhada nossa, que começou a mostrar a maturidade que nós estamos chegando enquanto categoria, e que culminou com aquela audiência pública na Assembleia. A partir dali, então, começou as negociações com o governo, a partir daquela pauta que foi apresentada, que culminou, então, na última segunda-feira, com a proposta do governo, que, nas palavras do secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, era a proposta definitiva do governo. E nós sempre afirmamos, desde o início, que nós viríamos na Assembleia, chamaríamos a Assembleia para decidir quando fosse a proposta definitiva do governo, e que é o que estamos aqui realizando no dia de hoje. Essa proposta, então, que chegou para nós, que veio do governo, ele apresentou a questão salarial, em primeiro ponto, né, a questão salarial, que ele, nessa proposta, dá um aumento
de modo geral, de 61% entre o período de 2015 a 2018. Essa foi a proposta do governo. E aí na segunda-feira nós perguntamos para o governo, dissemos para ele, essa aqui é a proposta definitiva? Aí ele disse, é a proposta definitiva. A proposta definitiva. E aí nós dissemos para ele, bom, e os avanços da questão da carreira? Daí ele disse, bom, terá um avanço na carreira. Foi o que ele nos falou na segunda-feira. Enfim, daí cada um de nós tem que fazer a sua avaliação. Nessa proposta, do ponto de vista salarial, o governo, o que ele faz? Ele busca equiparar os vencimentos dos servidores de nível médio da Brigada Militar com os vencimentos dos policiais civis, inspetor de primeira e inspetor de quarta classe. A diferença toda que tem é que na Polícia Civil, como é subsídio o vencimento deles, aquele valor que a gente vê muitas vezes ali na internet, do valor que ganha o policial civil, por exemplo, o inspetor de primeira classe, em novembro de 2015, é 3.825. Só que aquilo não é básico, aquilo ali é o valor fechado do servidor. Se ele tiver 15, se ele tiver 12, 13, 20 anos de polícia, é aquele mesmo valor que ele recebe, que é o valor fechado. E aí o governo, então, ele, em 2015, por um soldado da brigada que tiver com o tempo de serviço fechado também, que é onde tem que fazer a equivalência, aí o vencimento, então, chegaria a R$ 4.765, né, em 2015, partindo do básico de 2.723,10, que é o básico do risco de vida, mais as vantagens temporais, né, chegaria neste valor aqui de 4.765. Tem aqui todos os cálculos, aqui depois fica à disposição, acho que até tem por ali alguma para o pessoal olhar. Então, na questão salarial, essa foi a proposta que o governo fez. Né, foi a proposta. Que é aqueles índices aí que o governo apresenta para nós ali, que está na internet, que todo mundo conhece, né, que ele diz lá, ó, o soldado entre 2010, janeiro de 2011, quando o governo assumiu, até novembro de 2018, fica em 245,38% o valor dos aumentos. E aí o primeiro tenente de novembro de 2014 a novembro de 2018 fica 151% o valor total de aumento. É que esses valores que estão apresentados são valores, então, que é o básico e o risco de vida. Então tem a questão das vantagens temporais. Então, na questão salarial foi isso que o governo apresentou. Com relação à questão do regulamento disciplinar, na última reunião ele apresentou de se construir um outro grupo de trabalho para até março de 2014 readequar aquele regulamento disciplinar que tinha lá no governo Olívio Dutra, que não tinha previsão do cerceamento da liberdade, né, Lucas, não tinha lá. Retomar aquilo, mas readequar aquilo, modernizar aquele regulamento de acordo com aquilo que a categoria achasse que era o necessário. E aí entrou a questão do plano de carreira. Entra a questão do plano de carreira. Na questão do plano de carreira, começou com todo aquilo que a gente já conhece, né, que primeiro foram lá para tentar terminar com a promoção na reserva. E aí a gente pegou e disse, olha, se for conversado isso mais uma vez aqui, nós não conversamos mais, nós vamos romper completamente com o governo, e aí vamos para a mobilização, né, vamos para a caminhada, nós não aceitamos isso de maneira alguma. Né, de maneira alguma, jamais nós vamos sentar na mesa para qualquer direito que já existe, ele ser retirado. Então, começou com isso. Depois veio os intertícios. E aí, querendo aumentar o intertício do segundo sargento para 8 anos. Era 8 anos de intertício de segundo sargento para ser primeiro sargento, que era notório a vontade do governo, que era fazer o quê? Que daí o terceiro sargento faz o TSP, né? Aí ia ficar 8 anos de segundo sargento, a compulsória ia pegar o camarada e cair para a reserva como primeiro sargento, né? E não ia ganhar a promoção lá de primeiro tenente, que é o que a gente espera sempre lá no fim da carreira, pelo menos para dar uma melhorada nos salários que a gente tem. Então a gente pegou e disse também, não discutimos isso. Aí o governo recuou e voltou os intertícios, então, de segundo sargento para primeiro sargento para 1 ano, como ocorre hoje. Então, ficou os intertícios no mesmo patamar. Aí entrou a questão do avanço na carreira. Aí o avanço na carreira, o governo fez essa proposta, então, de 60 vagas. Aí o coronel Fábio um dia tinha dito que era 120, depois disse que era 60, e aí ficou em 110 vagas para o acesso da carreira do soldado até a capitão. Né? Então, você tem a possibilidade de chegar até capitão, essas 110 vagas.
E as 110 vagas vão ser preenchidas, né, pela proposta do governo, 30% dos tenentes pelo critério da antiguidade e 70% é uma prova de nivelamento que os tenentes vão ter que fazer, e aí aqueles que forem aprovados na prova de nivelamento, né, eles, tirando a nota 7 mínima na prova de nivelamento, aí eles são chamados para depois para promoção, para fazer um estágio de 30 a 45 dias do estágio, para depois entrarem para a promoção. Então a carreira de soldado, que hoje vai até tenente, pela proposta deles aqui, essa carreira seria estendida até o posto de capitão. Deixa eu ver o que mais nós temos. Bom, com relação à questão das vagas, qual era a nossa pauta número 1 lá? Era preencher todas as vagas de sargento livres que estão hoje. Todas elas. Hoje nós temos 3.100 vagas de segundo sargento na brigada, que tem custo para o Estado, porque a gente sabe que alguns colegas nossos estão recebendo a substituição temporária dessas vagas, enquanto que a gente sabe também que o nosso servidor fica 23, 24 anos como soldado, para depois ser terceiro sargento, depois esperar mais um monte de tempo com as vagas abertas de segundo sargento, e o cara fica lá esperando lá 7, 8, 9 anos esperando para ser chamado para o CTSP, e depois do CTSP tem que fazer mais um curso ali nas escolas, enfim, onde for, né, para o cara aprender a história da brigada de novo. Pô, se o cara não aprendeu a história da brigada com 24 anos, né, não vai fazer diferença nenhuma nessa altura do campeonato da história da brigada, e ficar fazendo faxina, cantando e marchando por aí. Então nós fizemos a proposta, bom, nós queremos que essas vagas todas sejam preenchidas. Aí o governo, na pessoa do secretário de Presidente, estava convencido de que podia preencher as vagas. E aí, mais uma vez, né, o comandante-geral da brigada disse que não tinha como, porque a brigada não tem estrutura para fazer o curso, porque não tem... Enfim, colocou vários empecilhos para dizer que não tinha como. E disse, olha, nós só vamos chamar o CTSP se vocês concordarem com o que está posto aqui na nossa... Estava até escrito aqui na proposta dele, né? A aprovação da presente proposta possibilita a chamada imediata ao CTSP, ou seja, se nós não aprovar a proposta, não tem a chamada do CTSP. Então, fico condicionando esse tipo de coisa e colocando a conta nas costas, não das entidades, mas nas costas nossas que estão fazendo esse debate, que a gente imagina que é um debate justo para todos nós. E aí, então, o Coronel Fábio teve não quero dizer o nome, enfim, mas enfim, teve a ousadia de dizer que só podia fazer o ano que vem 300 vagas para o CTSP para fazer o curso, né? Aí, de tanta ida e volta lá, o secretário Pestana, que sem até acho o aval do comando da brigada, por lá meio por conta, não deu para perceber na reunião, ele disse, não, eu garanto que nós vamos chamar no mínimo 600 vagas por ano, vai ser colocado lá